Vamos lá, ó. Sexto ano, revisão, quarto bimestre, capítulo 13. Se eu pular algum tópico, me avisa, por favor, tá? O Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região dentro do continente asiático. Nós temos o Oriente Próximo, tipo a Rússia, o Oriente Médio, fica no meio da Ásia, e o Extremo Oriente, que é ao lado lá do Japão. Então, nós estudamos sobre o Oriente Médio, mais ou menos um conjunto de 15 países, fica sobre uma região desértica, ok? Então, tem falta de água, tem muito petróleo, até guerra por conta do petróleo, e é uma área onde tem muitos conflitos religiosos. A maior parte é muçulmana e acabam entrando em conflito entre eles, e depois tem os israelitas, que acabam também tendo uma parte de conflito aí com uma parte também dos muçulmanos. Vai ser 30 linhas de novo. Meca. Meca é a principal cidade islâmica, tá? E detalhezinho. Islamismo, o Islã é a religião, tá? Islamismo é a religião. Todo aquele que segue o islamismo é muçulmano. É a mesma coisa, tipo, quem é católico ou evangélico pode ser chamado de cristão. Então, beleza? Quando eu falar islamismo da religião, quando a gente vai falando de muçulmano, é a pessoa que pratica a religião, ok? Tranquilo? Então, Meca. Meca é a principal cidade do islamismo, tá? Meca é como se fosse um centro religioso. Um exemplo, tem a Aparecida do Norte, que tem lá, tipo, a Igreja Católica, ou o Vaticano, onde que tem lá a principal igreja católica. Então, Meca é a principal cidade para o islamismo, onde que existe lá o centro religioso, que é Kaaba. Kaaba antes era utilizado para o politeísmo, onde que eles iam cultuar seus vários deuses. Atualmente, Kaaba é um centro religioso monoteísta do islamismo, e lá dentro da Kaaba, lembram da imagem que eu mostrei? Tinha várias pessoas lá naquele centro religioso. Dentro da Kaaba tem a Pedra Negra, tá? É uma rocha. Essa rocha ela significa aliança entre Deus e os homens. De acordo com a mitologia, a história tal do islamismo, a Pedra Negra ela caiu dos céus lá no tempo de Adão, lá no Jardim do Éden. E, no caso, os muçulmanos acreditam que essa Pedra Negra é uma aliança entre Deus e o homem, ok? E eles guardam até hoje como símbolo religioso. Não é para nada, não é para adoração nem nada, é somente um símbolo religioso a ser guardado. Maomé e o anjo Gabriel. Que nem eu falei para vocês, essa região do Oriente Médio, antes da chegada de Maomé, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, tal, Deus um monte de coisa, Deus Vento, Deus tudo. Acreditavam em vários deuses. Aí Maomé, ele teve um encontro com um anjo, o anjo Gabriel. Então Maomé estava lá, tipo passeando no morro, tal, sozinho, refletindo na vida. Aí ele tem um encontro com o anjo Gabriel. Daí o anjo Gabriel pega e fala para ele: seu povo tá todo pecando, eles devem adorar um Deus só. Aí Maomé fala: concordo. Aí o anjo Gabriel fala: você foi escolhido por Alá. E lembrando, Alá é Deus, assim como Deus é Deus, Pai é Deus, Senhor é Deus, Jeová é Deus, Yahvé é Deus, Nissi é Deus, Shalom é Deus, Jireh é Deus, Senhor é Deus, tudo Deus. Alá é Deus, ok? Deus dos monoteístas, judeus, católicos e muçulmanos e cristãos, enfim. Voltando, tá? Então Maomé, ele tem um encontro com o anjo Gabriel. Aí o anjo Gabriel fala que Deus, Alá, ele quer que o povo do Oriente Médio siga apenas um único Deus, que é Alá. Aí, era muito difícil essa missão, porque pensa aqui comigo, uma religião que é passada de pai para filho, hereditário, daí você aprendeu lá, sua vozinha ensinou tal para sua mãe, depois ensinou para você, que você tem que adorar o Deus Sol, Deus Trovão, Deus Raio, Deus Luz, Deus Vento. Aí chega lá um homem, nada a ver, do nada no rolê, pega e fala que você tá errado, que tudo aquilo que os seus antepassados ensinaram tá errado. Aí o que aconteceu? A população ficou revoltada com Maomé. Como assim? Nós estamos vivendo errado? Não, daí Maomé fala: eu tive um encontro com o anjo falou que vocês precisam se arrepender, senão todos vão para o inferno, todos precisam se arrepender e acreditar somente em Alá. O que acontece? O povo fica muito revoltado com Maomé e Maomé tem que dar fuga. Aí é esse processo chamado de Hégira. Então Maomé, ele foge para Medina, é uma outra cidade, para poder se proteger contra a perseguição que ocorreu por conta dos atos de Maomé, de dizer que a população estava pecando contra Deus.
Um pecado de idolatria, que é adorar vários deuses. Dúvidas sobre essa parte? Não? Um tempinho depois, as pessoas elas começam a... Poxa, eu acho que Maomé tem razão. Poxa, eu acho que Maomé estava certo. Aí elas começam a se arrepender, acreditam na mensagem de Maomé e escolhem Maomé como principal profeta. Assim como Jesus, isso é muito sério, assim como Jesus, ele é importante para o cristianismo, Maomé é tão importante ou até superior, é superior em crença para os muçulmanos. Então os muçulmanos eles acreditam muito mais em Maomé do que em Jesus. Jesus é assim para eles, Maomé é assim, ó, em importância. Então eles se arrependeram, acreditaram na mensagem de Maomé. Aí Alá continua falando com Maomé, começa a dar mensagens para Maomé para ele escrever um livro. Aí Maomé começa a escrever um livro de vários mandamentos. Este livro é chamado de Alcorão. Então o Alcorão é como se fosse a Bíblia dos muçulmanos. Ali tem os mandamentos, a vontade de Alá, tal, como que deve se portar, quantas vezes deve orar, quantas vezes deve jejuar, como que as pessoas devem se vestir, como que deve ser a conduta da mulher, como que devem ser as práticas religiosas, como que devem cuidar dos filhos, as mulheres dos maridos, maridos das esposas, enfim. Então, assim como a Bíblia é um livro de conduta, de direções, de orientações para os cristãos, o Alcorão é um livro religioso de importância para os muçulmanos. Deixa eu ver aqui. Influências monoteístas. Olha, eu pulei um tópico, ninguém nem me avisou. Influências monoteístas. O islamismo, ele teve como base, como influência, duas religiões monoteístas, que é o cristianismo, que já existia antes do islamismo, e no caso também os judeus, tá? Então, os judeus também acabaram sendo como base para os muçulmanos. Tá? O judaísmo, uma religião monoteísta que acredita em um único Deus. Então essa prática monoteísta era algo diferentão, porque tudo que a gente já estudou desde janeiro, nós aprendemos que a maioria era tudo politeísta, não é? Que tinha lá os incas que adoravam o Deus Sol, ou os indianos que adoravam rato, adoravam elefante, adoravam vaca, ou os romanos que adoravam as constelações, ou os gregos que adoravam seus homens fortes lá, Poseidon, Hades, enfim. Então o cristianismo e o judaísmo, eles acabaram influenciando para o surgimento do islamismo, de acreditar em um único Deus. Próximo. Dentro do Alcorão existe uma prática para as mulheres que praticamente acaba quebrando boa parte aí do movimento feminista, daquilo que nós conhecemos no mundo ocidental, onde que a mulher ela acaba se vestindo da forma que quer, se portando da forma que quer, agindo da forma que quer. Isso não é movimento feminista? A mulher sendo dona de si mesma e agindo como ela bem entender? Isso lá no Oriente Médio não tem vez, porque aí a gente até tem como exemplo o hijab e a burca. Hijab é algo que a mulher ainda consegue mostrar um pouquinho mais do rosto, usa só o véu e tal. Já a burca, praticamente nem os olhos as mulheres conseguem mostrar. Exato. Então, o porquê disso? Porque, de acordo com a religião islâmica, a mulher ela deve mostrar seu rosto, seu cabelo, seu corpo, somente para os parentes mais próximos dentro da sua casa, dentro do seu lar, os parentes mais próximos. Tá? Então, as pessoas mais próximas a esta mulher que consegue ter acesso ali, ao rosto dela, o cabelo dela e tal. Para o islamismo, o cabelo, é algo, para as mulheres é algo, honroso, assim, algo supremo, sabe? Mas como que eles fazem para se relacionar? Ele acabou de explicar. Então nós vemos que lá no Oriente Médio, o movimento feminista que ocorre semelhante aqui no Ocidente é praticamente nulo, né? De a mulher ter liberdade, fazer o que quer, como bem entender. Então o movimento feminista que nós conhecemos no Ocidente praticamente é nulo lá no Oriente Médio, quase que não existe. Práticas religiosas. Nós aprendemos que o islamismo, tá? Ele tem práticas religiosas de oração. Quantas vezes tem que orar? Alguém lembra? 24 vezes. 5 vezes. Então os muçulmanos eles acabam orando, rezando 5 vezes por dia.
Então, 5 vezes por dia, ele pega, estende lá o tapetinho e faz as suas preces. E fazem, na escola fazem, sala de aula, se estiver no shopping, em qualquer lugar, numa indústria, coloca o tapetinho e faz a reza. Todos rezam 5 vezes. E qual que é a importância dessa oração, dessa reza? O que eles falam? 3 princípios, tá? Primeiro, gratidão, agradecer tudo que Allah fez pela pessoa. Adoração, adorar a pessoa de Allah, né, que deu o dom da vida, que criou os céus e a terra. E também petição, pedir tipo saúde, pedir um emprego novo, pedir uma casa nova, pedir uma porta de emprego, quem sabe, né? Então, as orações partem de 3 princípios: petição, adoração e agradecimento. Se tem um horário específico, eu creio que cada um deve ter uma rotina ali. Na escola deve orar tudo no mesmo horário, sim. Mas se tiver em lugar diferente... Mas tipo de final de semana, deve cada um fazer sua rotina de 5 vezes por dia. Tem também a prática do jejum, tá? O jejum, ele é feito no mês do Ramadã, tá? Que está ligado ali tipo com a profecia que o anjo Gabriel deu para Maomé. Então, no mês do Ramadã, que é mais ou menos entre fevereiro, março, entre março e abril, mais ou menos isso. Março e abril, mês do Ramadã é como se fosse tipo o mês da Páscoa, sabe? O mês da Páscoa não é importante para os cristãos? Então, o mês do Ramadã é importante para os muçulmanos, porque eles acreditam que neste período foi o período que Maomé teve o encontro com o anjo Gabriel e assim surgiu o islamismo. Então, no mês do Ramadã, eles ficam sem comer... eles já não comem carne de porco, não bebem também álcool, não tem essas práticas. E no mês do Ramadã eles acabam se abstendo ainda mais de alguns tipos de alimento. Todo muçulmano, eles acreditam também que eles devem ir a Meca pelo menos uma vez na vida, tá? Então ir a Meca pelo menos uma vez na vida, para poder conhecer o maior centro religioso. Tá. Entendi. Vertentes islâmicas. O que é uma vertente, tá? O que é uma vertente? Vertente, tipo, são caminhos. São coisas que se originam, sabe? Coisas derivadas. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que é vertente. Lógico que não. Vou prestar atenção agora aqui. Então, vamos supor que a empresa da Nike tem várias vertentes. Tem práticas de futebol, de basquete, de vôlei. Entendeu o que é vertente? Sim? Ficou claro agora? Então, o islamismo, eles têm 2 vertentes principais, que são os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles olham para o Alcorão, só que tipo, eles não levam tão ao pé da letra o Alcorão. Eles são mais relativos, tal. É uma interpretação mais tranquila, do Alcorão. Já os xiitas, não. Os xiitas, eles são muito mais literários, eles levam o Alcorão muito mais ao pé da letra, tá? E dentro do Alcorão tem a prática do jihad, que é essa interpretação do Alcorão ao pé da letra de forma forte. E dentro do Alcorão nós temos a Guerra Santa. A Guerra Santa é, no caso, uma guerra aos contrários. O que é aos contrários? Pessoas que são contra o islamismo. A exemplo, os judeus. Os judeus são contra o islamismo. Então eles acabam fazendo atos terroristas contra aquelas pessoas que pensam de forma diferente e acabam agindo de forma violenta contra os princípios do Alcorão. Violência muitas vezes não é só física, não. Lembra que eu dei o exemplo lá para vocês do jornal francês que fez uma crítica, como que chama o negócio lá que faz de desenho, de crítica, é o charge. Fez uma charge contra Maomé, né, fazendo uma piada de Maomé. Aí, no caso, um muçulmano foi lá e explodiu o prédio inteiro do jornal por conta dessa charge contra Maomé. Isso é o que? A Guerra Santa. A Guerra Santa faz com que o muçulmano coloque bombas sobre o seu corpo, vá no estádio de futebol e exploda várias pessoas. A Guerra Santa faz com que o muçulmano coloque bombas sobre um avião e exploda junto com ele no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Por que eles fazem isso? Eles acreditam numa vida após a morte, junto com Allah nos céus.
E os seus atos aqui na terra, eles vão refletir na sua vida no céu. Então, se você foi uma pessoa extrema em obediência, em atitudes para lá aqui na terra, você vai ser recompensado nos céus. E é por isso que eles explodem, matam várias pessoas. Isso os xiitas, tá? Que fazem a jihad, que é a prática mais profunda do Alcorão. Dúvidas sobre isso? Não? E daí se você quiser comentar aí, tipo, de alguns grupos xiitas, tem o Estado Islâmico, tem o Boko Haram, tem o Hezbollah, tem o Hamas. E é isso. Só para poder finalizar, daí a gente conversa. 30 linhas no mínimo, tá? O resumo de revisão a ser entregue no dia da prova. Não precisa retirar do caderno, deixa no caderno que eu visto no caderno mesmo, tá? Quinta-feira. Faz pulando parágrafos, tá? Não faz tudo assim, tudo assim, o texto assim. Pula parágrafos de um tópico para o outro, faz organizadinho. Coloca o título de cada tópico de caneta, pelo menos. Quer fazer de lápis? Beleza. Mas coloca o título, pelo menos, a caneta, para poder enxergar. Essa é maravilhosa.